Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, estamos fazendo o Enseja de 2019 e vamos lá sem enrolação. Então vamos lá galera, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com aqueles 5, 10 amigos para ajudar o projeto a crescer mais para vocês. Lembrando pessoal, a gente está fazendo o Enseja de 2019, que está aqui ao lado, deixa eu ficar aqui mais pertinho dele. E aqui a gente está fazendo as últimas 3 questões, resolvemos todas as 30 questões, passo a passo, detalhadamente, explicando todas elas. Se perdeu alguma, dá uma olhadinha no card aí acima, ok? Questão 58 nos trouxe o seguinte. Uma embarcação se encontra no ponto B, aqui, situada a 1 km da costa, de frente para o ponto L. O destino dessa embarcação é o farol localizado no ponto F, distante raiz de 3 km do ponto L. Para efeito de orientação, o comandante dessa embarcação precisa calcular a medida do ângulo LBF. Sempre que ele traz essa notação, pessoal, LBF, o ângulo que ele está citando sempre é a letra que está no meio, que está no centro, com o acento circunflexo, ou seja, eu estou olhando para esse ângulo. O ângulo LBF mede em grau, então se a gente olhar com calma para essa figura, nós temos um triângulo, esse triângulo é retângulo, então eu posso nomear seus lados. Sempre em frente ao ângulo de 90, eu tenho a hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos, né? Aqui eu tenho um cateto e aqui também um cateto. Vou colocar de forma simplificada, só um Czinho. Para diferenciar esses catetos, né, lembrando ali da nossa trigonometria, eu olho para o ângulo que eu estou trabalhando. Se eu estou olhando para aquele ângulo B, lado oposto do ângulo, eu tenho o cateto oposto. E o lado que está próximo é o cateto adjacente. Então aqui basta a gente trabalhar com o que nós temos, né? Para trabalhar a ideia ali das razões trigonométricas básicas, seno, cosseno e tangente. Para trabalhar com essas coisas básicas, eu tenho que ver quais são os lados que eu estou trabalhando. Nota que eu não tenho o valor da hipotenusa. Eu tenho o valor do cateto oposto e adjacente. E aqui a gente tem que lembrar, galera. Tangente é quem trabalha com esses dois. Ou seja, tangente de um ângulo que eu vou chamar de alfa, ele é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essas definições de seno, cosseno e tangente, temos que lembrar, né? E aí já fica a dica. Não só disso, mas qualquer conteúdo aqui, dá uma olhada no nosso canal que a gente tem playlist sobre tudo isso. Inclusive sobre essas razões trigonométricas. Seno, cosseno, tangente e muito mais. Então vamos lá. Eu quero que a tangente de um ângulo que eu não sei qual é, o cateto oposto, ele vale raiz de 3. O cateto adjacente, ele vale 1. Raiz de 3 dividido por 1 é raiz de 3. E aqui é um dos ângulos que nós temos que lembrar, que também tem forma de a gente lembrar isso. A gente pode gravar ali uma tabela, que são os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. E, inclusive, lá no canal tem até uma musiquinha para trabalhar em cima disso. O ângulo que é a tangente da raiz de 3, é só a gente lembrar aqui. Vou colocar aqui a parte da tabelinha da tangente. O de 30, ele é raiz de 3 sobre 3. O 45 é 1. E o ângulo que o resultado é raiz de 3 é o ângulo de 60 graus. Certo? Então, o ângulo de 60 graus, a tangente desse ângulo, né? A tangente de 60 graus vale raiz de 3. O de 30, raiz de 3 sobre 3. O de 45, 1. O de 60 é o que nos interessa, que dá esse valor, raiz de 3. Então, para isso, eu tinha que lembrar, além da definição das razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, eu tinha que lembrar da tabela, daqueles valores que
nunca o exercício nos apresenta. E o ângulo sendo 60 graus, como gabarito aqui a gente tem o item C. C de certo, C de certificado. Vamos lá pegar esse resultado. Questão 59, a penúltima, nos trouxe o seguinte. O técnico de um maratonista está monitorando os tempos obtidos pelo atleta em seu treinamento. Ele registrou o tempo gasto e a distância percorrida durante uma sessão de treinos, conforme indicado. Em seguida, observou que o tempo gasto era diretamente proporcional à distância percorrida. Então, eles são diretamente proporcionais. Quem? O tempo gasto com a distância percorrida. Pula a tabela, leia o restante da questão. Né? Até me embananei aqui. Para a divulgação impressa desses resultados, optaram pela apresentação dos dados observados em um gráfico cartesiano, mostrando a distância percorrida D. Vou chegar aqui ao lado para a gente ler o restinho. Percorrida D e o tempo gasto T. Qual gráfico representa a relação entre a distância percorrida, que ele chamou de D, e o tempo gasto, que ele chamou de T? E os nossos itens são os gráficos. Vamos eliminando eles aqui ao pouco. Olha para a nossa tabela. Distância percorrida, 6 km, 18 minutos, 10 km, 30. Então aqui ele aumentou quanto? Ele aumentou de 6 para 10, ele aumentou 4. De 10 para 14, outros 4. Então, ele está sempre aumentando aqui de 4 em 4. E o tempo gasto, ele está aumentando, olha lá, 18 para 30. 30 menos 18, 30 menos 20 fica 10. Então, aqui ele aumentou 22. De 30 para 42, ele aumentou tudo isso? Não, né? Ele aumentou só 12, perdão. De 30 para 42, também 12. E aqui também 12. Então, o tempo ele vem aumentando dessa forma e a distância. Quando ele percorreu nem 1 quilômetro, qual o tempo que ele gastou? 0. Vamos olhar para os nossos gráficos? Ou seja, a posição inicial, que é 0, o tempo é 0. Em 6 quilômetros ele gastou 18, em 10 ele gastou 30, 14, 42, 18, 54, que é o que está em nossa tabela. Então, a letra A até agora está fazendo sentido. Vamos tentar eliminar as demais. Olha para o item B. O que está acontecendo? Por que isso daqui não representa algo proporcional? Eu não tenho marcado o ponto zero, aonde ele iniciou. Então, ele já estaria correndo 6 km. Eu não tenho o ponto zero, o ponto inicial. Então, esse daqui a gente vai descartar. Item C. Nota que os nossos valores estão crescendo tanto o tempo como a distância. Todos estão crescendo, olha lá a distância. 6, 10, 14, 18. O tempo, 18, 30, 42, 54. Todo mundo aumentando. Nota que nesse item C, ele vem dando algumas variações nessa curva. Ele começa a subir, para um pouco, começa a subir. Essas oscilações não fazem sentido com o valor que está sempre aumentando. Então, o item C também descartado. E o item D, a mesma ideia, né? Nota que lá no final ele começa a ter uma espécie de queda na curva que ele nos representou. Essa queda não condiz com os valores que a gente tem como resultado. Então, realmente, aqui nosso gabarito, só analisando, a gente tem como resposta o item A. A de acertei. A de aprovação, agora eu pego o meu certificado. Para fechar, galera, a rodada de 2019, olha a questão 60. Trouxe um gráfico ali para a gente. O gráfico descreve o volume de água em milhão de metros cúbicos presente em um reservatório no dia 31 de dezembro, nos anos de 2015 a 2017. Pula o gráfico, lê o restante. Suponha que em 31 de dezembro de 2018, ou seja, no próximo ano ali, em 2018, o volume de água presente nesse reservatório registrou a mesma queda percentual, então vamos marcar aqui, que as observadas nos anos anteriores. O volume de água em milhão de metros cúbicos registrado em 31 de dezembro de 2018 foi
Então, a queda percentual é a mesma. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho o volume de água do reservatório em metros cúbicos. Então, em 2015, aliás, era 50. Em 2016, 45. Como que eu descubro essa queda aqui, de 50 para 45? A queda não foi 5? E do próximo, a queda também não tentou seguir a mesma ideia, só que eu tenho que ver isso em porcentagem. Como que eu faço isso virar uma porcentagem? É só pegar o que caiu sobre o que eu tinha inicialmente. Caiu 5 e inicialmente nós tínhamos 50. Eu quero isso em porcentagem. Lembra que em porcentagem, nosso denominador tem que ser 100. Então, para isso, eu posso multiplicar 50 vezes 2 e o meu numerador também. 5 vezes 2, 10. 50 vezes 2, 100. 10 sobre 100 é a mesma coisa que 10%. Então, em porcentagem, a queda foi de 10%. Em milhão de metros cúbicos foi de 5, né? 5 metros cúbicos a queda. Mas em porcentagem, 10%. E o próximo também aqui seguiu a ideia dos 10%. A queda também foi de 10%, tá? Entre todos eles. Para o próximo também vai seguir essa ideia. A queda também vai ser de 10% para a gente ter aqui o nosso valor em 2018. Só que aí como eu descubro essa diferença? É só pegar do anterior e tirar 10%. Mas se eu tiro esses 10%, eu não sobro com 90%, então nós queremos 90% do valor de 40,5. Então vamos lá. 40,5 vezes 90%, ou seja, 90 sobre 100. Tira aqui um zero. Então, basta multiplicar isso daqui e dividir por 10. Fazendo essa continha aqui, para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar nosso resultado aqui, que é 36,45. Então, 36,45. Olhando os nossos itens ali, como o gabarito tem a letra A. A de acertei, A de aprovação, melhor letra possível para a gente finalizar essa rodada, né? Então, para quem está assistindo esses vídeos aqui na data atual, na próxima semana já tem o Enseja deste ano, né, vigente. Façam uma boa prova, façam com calma. Espero que essa revisão que nós fizemos aí tenha ajudado vocês. E para quem está assistindo depois, ou mesmo não vai fazer o Enseja, sempre todo exercício, todo aprendizado é válido e cada questão aqui eu espero que tenha ajudado cada um de vocês de uma forma diferente. E aí, coloquem nos comentários se essas contas que a gente está fazendo facilita, se vocês querem que eu faça todos os cálculos básicos, como esse aqui eu não fiz, deixei por conta de vocês. Preferem quando eu faço todos os cálculos ou preferem um ritmo um pouco mais rápido que eu já pulo ali para os resultados? Coloquem nos comentários que eu quero ler e responder cada um de vocês. Novamente, quem vai fazer a prova, uma boa prova. Para quem não vai fazer, um bom estudo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.